Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Muito obrigado por estar conosco em mais uma narrativa politicamente incorreta. E esse é o vídeo 2, o segundo vídeo da nossa série Resgatar o Futuro Roubado, Crianças em Perigo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, seria interessante que desse uma olhada. Nós teremos outros vídeos com a mesma característica daquele. E hoje nós queremos continuar falando um pouquinho sobre as verdadeiras ciências e as falsas ciências. Quem é você, Juarez, para dizer o que é verdadeira e falsa ciência? A nossa referência é a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, quais são os conhecimentos que de fato protegem crianças e adolescentes? Essa é a nossa referência, né? E nós, conforme foi visto ali no primeiro vídeo, nós temos provas consistentes, provas científicas consistentes, de que os conhecimentos alinhados à cultura judaica cristã, não as religiões judaicas e cristãs, os conhecimentos culturais alinhados à cultura judaica cristã, a produção científica alinhada a essa cultura judaica cristã, essa produção de fato protege crianças e adolescentes. Essa é a nossa tese, né? E é isso que nós temos andado aí durante já quase 30 anos, né? Então eu queria começar falando de alguns livros que provavelmente você conhece. Um deles é Discursos sobre o Método, de René Descartes. Um outro, Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau. Um outro livro que com certeza você pelo menos já ouviu falar, Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Há vários outros livros aqui, vamos citar só mais dois, né? A Mística Feminina, de Betty Friedan, e os Relatórios Kinsey, né, do próprio Alfred Kinsey. O que esses livros têm em comum? Dificilmente você vai ouvir ou saber de algum comentário negativo a respeito desses livros vindo de universidades, sejam brasileiras, sejam da maior parte do mundo, né? Esse conhecimento, essa produção científica, ela pertence ao mundo politicamente correto, né? Então, essa análise desses livros é feita por esse autor, 10 livros que estragaram o mundo. E a primeira característica em comum entre esses e vários outros livros que são apresentados aqui é que eles pertencem ao mundo politicamente correto, ou seja, o mundo que é contrário à cultura judaico-cristã, seja de forma explícita ou implícita. E a segunda característica desses livros, é que dificilmente você ouvirá alguém se sentir incomodado por fazer uma citação de algum desses autores. E é por isso que pertence ao mundo politicamente correto, né? Dificilmente alguém te chamará de arrogante quando você citar alguns desses e outros autores aqui relacionados. Assim como autores brasileiros, a exemplo de Paulo Freire, né? E de vários outros. Mas existe uma realidade que pertence ao mundo politicamente incorreto, que não é discutido na maioria das universidades, né? Esses livros que foram citados e esse outro livro aqui que eu quero falar para você rapidamente, né, a respeito dele, grande parte dessas produções e dessas ideias, elas não são ciência de verdade, elas não são ciência da maneira clássica como nós conhecemos, né, a ciência, da maneira como nós sabemos que a ciência deve funcionar, né? Esses conhecimentos são conhecimentos baseados em conhecimentos ocultos, em ciências ocultas, em culturas anticristãs, em culturas que tinham práticas, por exemplo, de zoofilia, de pedofilia, como sendo práticas naturais. E qual que é o grande problema, né? Que se esses conhecimentos fossem transmitidos como se fossem dessa origem, com essa característica, nós saberíamos discernir e rejeitar, se fosse o caso, né? Mas esses conhecimentos são passados e transmitidos pela maioria das universidades, né, e dos professores. Nenhuma crítica a esses professores,
Nós acreditamos que grande parte deles não tem a consciência clara disso que nós estamos colocando aqui, não porque eles sejam inferiores a nós, mas apenas porque só é possível ter essa consciência quando você entra numa outra dimensão de estudos, né, da ciência, que não é apreciado e não é incentivado pela maioria das universidades, mas não é conhecimento científico honesto, né? E um exemplo é esse livro, além daqueles outros que foram citados, esse aqui especificamente na área da sexualidade, que vai defender a ideia de que todo ser humano é masculino e feminino e deve permanecer assim, não deve haver conflito, né, que descambe para alguma dessas, do que ela chama de dualidade negativa, né? É uma professora universitária, bastante citada no meio acadêmico, ou seja, passando a ideia de que o sexo não é real, não é verdadeiro, o que é verdadeiro e o que deve ser ensinado é esse aspecto da androginia, e quando na verdade os fundamentos disso não tem nada a ver com ciência da maneira como nós conhecemos, né? Ou seja, essas ideias, elas são perigosas, essas ideias têm consequências, e as consequências dela, falando especificamente de saúde integral de crianças e adolescentes, nós temos presenciado, principalmente da década de 90 para cá, né? Crianças com a sua identidade sexual cada vez mais confundidas e infelizmente sendo enganadas, né? E os seus pais também pela ideologia de gênero. Não que a ideologia de gênero seja a pior ideologia que existe, ela é apenas uma delas, né? Nós discutimos bastante, quer dizer, muita gente se preocupou, né, com a ideologia de gênero no currículo nacional, que foi aprovado recentemente, mas há várias outras ideologias ali presentes, né? Então as ideias têm consequências, e quando essas ideias são transmitidas como ciências, e ciências voltadas para o desenvolvimento da saúde e da sexualidade de crianças e adolescentes, essas consequências são nefastas, são perigosas, e infelizmente grande parte das pessoas não tem clareza disso, né? Aí a nossa responsabilidade de ir até essas obras, de buscar esses conhecimentos para contrapor e proteger de fato a infância e a adolescência de crianças, né? Nós queremos citar alguns outros livros e volto a repetir, né? Isso não tem nada a ver com arrogância, né? Com a intenção de querer demonstrar conhecimento maior do que ninguém. Isso é apenas o nosso esforço e a nossa angústia de insistir com você de que nós precisamos nos munir de conhecimentos que protejam de fato a saúde e a sexualidade das próximas gerações. E há autores que não são estimulados pela maioria das universidades que vão nos ajudar de verdade nesse processo. Essa é a nossa expectativa, né? Ninguém aqui quer demonstrar que conhece mais do que ninguém ou quer dominar ninguém, né? Porque isso é o mundo da dominação, da dominação cultural, da dominação científica, da dominação do conhecimento, é um mundo politicamente correto, né? No universo politicamente incorreto, que é o reino de Deus, ninguém pode dominar ninguém, né? As pessoas precisam conhecer aquilo que é a verdade, e a verdade tem a ver com as escrituras sagradas, com os princípios eternos de Deus, e esses são esses conhecimentos que trazem liberdade, né? E esses autores, esses livros que nós estamos indicando aqui, eles vão trazer conhecimentos que vão ajudar nessa direção, né, de encontrar os verdadeiros princípios que têm a ver com a cultura judaica cristã e que vão proteger de verdade a saúde de crianças e adolescentes. Esse livro do C.S. Lewis é mais um exemplo disso, né? A Abolição do Homem, onde ele vai, um livro curto, né? Onde ele vai provar que a ideia falsa de domínio da natureza, do domínio científico, né, do suposto domínio da ciência e dos fenômenos naturais, que é uma ideia falsa, e ele vai provar isso com argumentos filosóficos, culturais, científicos, né, não com argumentos religiosos, que essa ideia de dominação da cultura e de dominação da natureza é uma ideia que acaba sendo usada para dominar o outro, uma ideia que acaba sendo usada para alguns homens dominarem a maioria dos homens, e nós precisamos
ter conhecimento disso, né? Quando começa esse processo de dominação? Quando nós entendemos que valores básicos, morais, universais, eles podem ser relativizados. Aí que começa toda a tragédia e todo o processo de dominação do homem por outro homem, né? De dominação de uma minoria pela grande maioria. E é claro, né, nesse contexto a gente não vai conseguir, se submetendo a esse estilo de controle do mundo politicamente correto, nós não vamos conseguir proteger crianças e adolescentes. Nessa mesma linha, a superstição do divórcio, do Chesterton, né, também não tem nada a ver com conhecimento religioso, né? O Chesterton vai provar, através da ciência, da filosofia, que o divórcio é uma superstição. É exatamente o título do livro, né? Então não existe nada, não existe praticamente nada de vantajoso. Não significa que não há nenhuma possibilidade de divórcio. Há situações que o divórcio é inevitável. Mas essa ideia de que haverá uma felicidade maior, haverá um mundo melhor a partir da generalização e da banalização do divórcio é um grande engodo, né? E isso só serve para fortalecer os sistemas que querem controlar a família, esfacelando, né, dividindo a família e fragilizando as próximas gerações que estarão fundadas em princípios que não são verdadeiros, né? Nessa mesma linha, o desejo sexual do Scruton, então também através de argumentos filosóficos, científicos, durante toda a história da humanidade, pelo menos durante tudo aquilo que foi produzido em termos culturais na história da humanidade, ele vai provar que não há nenhuma razão e não há nenhum sentido de existir que se sustente apenas a partir do desejo, né? Apenas a partir da paixão, apenas a partir dessa suposta liberdade de que as pessoas podem fazer o que quiser, inclusive transformando o outro em objeto de prazer, em objeto sexual, né? Isso só serve para destruir a natureza humana, aqueles princípios que vão garantir famílias mais fortes, mais coesas e uma sociedade mais justa, né? Então ele vai provar que isso é verdadeiro, né? E para finalizar, a morte da medicina, né? Então nós já citamos esse livro em outros contextos, mas a relação dele com a proteção integral de crianças e adolescentes é que esse médico vai provar, através de argumentos científicos incontestáveis, que há um movimento por trás do movimento forte que já existe de banalização do aborto, mas ele vai provar que já existe um movimento em curso e que não é novo, né? É um movimento que já é relativamente antigo, de convencer as pessoas que nós podemos eliminar as crianças mesmo depois que elas nascem. A teoria do aborto pós-nascimento. Pasmem com essa tragédia, né? Então são esses conhecimentos que ou são estimulados direto ou indiretamente pela maioria das universidades, ainda que muitos professores não façam isso conscientemente, né? E com a dimensão da gravidade disso, e que, em consequência, são transmitidos para toda a sociedade através da grande mídia, né, dos jornalistas, e que acabam fazendo a cabeça de muitos pais, de muitos profissionais, e nos incapacitam de proteger crianças e adolescentes. Então, precisamos buscar esses conhecimentos que estão alinhados com a cultura judaico-cristã, porque são apenas eles e vários outros que nós vamos colocar na referência aí para vocês, que vão de fato nos dar conteúdo para proteger crianças e adolescentes e principalmente protegê-las desse monte de mentiras que tem a ideia de ciência e que na verdade são apenas conhecimentos que vão trazer sofrimento e que vão impedir que os nossos filhos e netos, que a próxima geração, tenha uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida comprometida com os princípios imutáveis colocados pelo nosso Deus Criador. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus proteja você e sua família. Obrigado pela presença aqui conosco e até a próxima.